A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, e assim você receberá toda semana novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos dar continuidade ao trimestre das lições bíblicas, que tem por tema geral a razão da nossa fé, que é o tema geral do terceiro trimestre de 2017. A razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. A lição do número 9 tem por título A necessidade de termos uma vida santa. A lição ela está baseada no texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 22. O textuário da lição diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que é uma vida santa? O que é ser santo? A palavra santo, ser santo, no original hebraico é kadosh. Essa palavra significa separação. Quando aplicado à religião do povo de Israel no Antigo Testamento, essa palavra ela tem um sentido de separar para Deus, retirando do uso comum. Porque, segundo a Bíblia, no Antigo Testamento, precisamente lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 10, a vida santa ela faz a diferença do que vive uma vida profana no pecado. E para servir a Deus, tinha que ser separado. Se eu quisesse fazer a vontade de Deus, eu tinha que me separar daquela vida mundana para poder viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, na prática, uma vida santa se constitui em ter uma vida dedicada para Deus. Uma vida separada das coisas mundanas, porque o nosso objetivo é agradar a Deus. Nós vamos, no decorrer dessa lição, explorar esse assunto e a gente vai entender melhor por que, ou seja, a necessidade de termos uma vida santa. Por que é necessário o cristão ter uma vida santa? Para muitos, uma vida de santidade pode ser um hobby. Uma vida de santidade pode ser uma forma de ser melhor ou superior a outras pessoas. Mas isso não conceitua, não determina ser uma vida santa. Porque é necessário para o cristão ter uma vida santa. A primeira razão é que ser santo é a característica de quem foi regenerado por Cristo. Ser santo significa ter uma vida que foi regenerada por Cristo. É o procedimento de um pecador verdadeiramente arrependido. Quando eu creio no Evangelho de Cristo, que eu confesso, creio no seu testemunho, no seu sacrifício da cruz, aí sim a vida santa passa a ser uma realidade na vida deste que crê e que testemunha de Cristo. É por isso que santidade é o verdadeiro procedimento de um pecador arrependido. Como é que a gente vai saber que aquela pessoa verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados,
para servir a Deus, porque ele abandona a vida de pecado, a vida de profanação, para seguir uma vida em obediência a Deus. Então, a santidade é a característica de um pecador arrependido, de quem verdadeiramente foi regenerado por Cristo. A gente vê aqui em Romanos, capítulo 5, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, Deus prova o seu amor. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas isso a fim de quê? De nos garantir a reconciliação, justificação, e nos dar um meio de vivermos uma vida para Deus procedendo em santidade. Aí nós entendemos o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O versículo 18 diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós não merecemos, somos pecadores, mas Deus nos amou mesmo assim. E em Cristo nos deu esse ministério, nos reconciliou, nos dando assim a oportunidade de viver uma nova vida, porque somos regenerados em Cristo. Nascemos de novo em Cristo. E agora o homem pecador ele tem a oportunidade de viver uma nova vida em obediência, em santidade para Deus. Então, a necessidade, o que é necessário, por que é necessário o cristão ter uma vida santa? Porque a vida santa mostra que ele verdadeiramente foi regenerado por Cristo e que o pecador verdadeiramente arrependido, ele procede em uma vida de santidade. Santificação é um requisito necessário para se aproximar de Deus. É o que disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Carta aos Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, para nós se aproximarmos de Deus, numa vida de pecado é impossível. O homem distante de Deus, por causa do pecado, ele jamais se aproximará de Deus enquanto viver uma vida inclinada para o pecado. Tentar ser santo aos seus próprios olhos, entendimento, também jamais levará você a se aproximarmos de Deus. O homem não pode se aproximar de Deus só porque ele quer ser santo, porque a verdadeira santidade, ela tem que ser constituída por Cristo na vida do pecador. É aí que nós vamos entender nas Escrituras como isso acontece. Como Deus, por natureza, é santo, o homem no pecado ele não pode se aproximar de Deus. Mas Jesus ele é o único caminho que leva o homem para Deus. Eu disse aqui que o homem, ser santo aos seus próprios olhos, jamais se aproximará de Deus. Porque para se chegarmos a Deus, ter uma vida santa, essa santidade que agrada a Deus,
não é uma coisa peculiar que o homem pode praticar e fazer. Se procurarmos ser santos segundo os nossos próprios olhos, a nossa maneira de entender, jamais chegaríamos à presença de Deus. Porque santidade que agrada a Deus não é algo que o homem decide e pratica porque ele quer, mas ela tem que ser constituída por Cristo na vida do pecador. Porque Jesus Cristo ele é o único caminho. Para nós chegarmos a Deus, só por Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz. E o seu sangue nos santifica, nos redime. A Bíblia diz que o sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo. Então, é impossível chegarmos a Deus em um estado de santidade se não for por Cristo. Porque essa santidade que agrada a Deus não é aquilo que eu decido ser, mas é que Cristo constitui na vida do pecador. Então, quando a Bíblia diz, João 14, e versículo 6, que Jesus Cristo ele é o único caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus falando, porque foi o seu sangue, é o seu sangue que tira o pecado do mundo, que redime o pecador. Então, quando o homem aceita Cristo, ele é justificado, ele é regenerado e santificado. Isso de imediato, é instantâneo. Lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e versículos 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Aqui nós podemos ver que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, no ato que o pecador se arrepende, que confessa Cristo, o efeito do sangue ainda se aplica na vida daquele que crê em Jesus Cristo. E ele ali é liberto, ele é justificado, regenerado e santificado. Então, por que é necessário para o cristão ter uma vida santa? Porque essa santidade, pós-ato de conversão a Cristo, é aplicado por ele pelo efeito do poder do seu sangue. E é assim que nós seremos aceitos como reconciliados diante de Deus, porque fomos santificados pelo sangue de Cristo e não pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade ou qualquer esforço próprio. Em tudo, para se aproximarmos de Deus, dependemos de Cristo. O apelo à santidade é para que o povo de Deus mantenha uma vida de pureza, longe da idolatria, longe da prostituição e de toda forma de pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. Para estes, o estilo de vida deve estar de acordo com a santidade de Deus. A gente vai ver o exemplo disso na vida do povo de Israel. Quando o povo de Israel firmou uma aliança com Deus, o povo tinha que ser como Deus. Como assim? Deus é santo. Vamos ver qual foi as exigências, os requisitos para que o povo de Deus, o povo de Israel, fizesse parte dessa aliança com Deus. Em Êxodo capítulo 19,
versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Foi o que Deus determinou para que o povo fizesse parte dessa aliança com Deus. Tinha que ser santo. Nós vemos ainda em Levítico 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o estilo de vida do povo de Deus tinha que ser de acordo com a santidade de Deus. Para ser povo de Deus, tinha que ser santo, assim como Deus era santo. Ele é santo. Então, o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, porque havia muitas nações naquela época, mas Israel servia o Deus verdadeiro. E para ter essa aliança com Deus, manter essa vida de pureza, de comunhão com Deus, tinha que seguir uma vida de santidade. O povo de Israel tinha que fazer a diferença. Tinha que se afastar das nações ímpias e pecadoras que praticavam idolatria e prostituição. Para se identificar como povo de Deus, tinha que se relacionar com Deus. Deus é santo e o povo de Deus tinha que ser santo. Quando a gente chega no Novo Testamento, com a igreja, não foi diferente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim como o povo de Israel tinha que se relacionar com Deus, porque Deus é santo e o povo de Deus tinha que ser santo. Se o povo de Deus fosse diferente da natureza de Deus, não poderia ser chamado de povo de Deus. Com a igreja não foi diferente. A igreja é o sacerdócio real, a igreja eleita, ela foi comprada. A igreja, ela vive uma vida de santidade, ela tem que se identificar com Cristo. Ela tem que viver uma vida de santidade, porque se ela não viver uma vida de santidade, ela não se identifica com Cristo. E se não se identificarmos com Cristo, se não parecermos com Cristo, se não andarmos como Cristo, nós não fazemos parte dele. Se nós estamos ligados no corpo que é Cristo, precisamos se identificar com ele, parecer com ele. Então, isso é o que caracteriza uma vida de santidade. A possibilidade de termos uma vida santa, a gente tem que entender pelo menos 3 coisas relacionadas à vida de santidade ou sobre a santificação. Eu havia falado que quando o homem aceita Cristo, o pecador se converte a Cristo, de imediato ele é justificado, regenerado e santificado. Isso instantaneamente. Creu, recebeu. O poder, o efeito do sangue de Cristo é imediato na vida do pecador arrependido. Mas quando nós chegamos nessa parte sobre a possibilidade de termos uma vida santa, a gente tem que entender 3 coisas sobre a santificação. Quando o pecador se arrepende, se converte a Cristo, ele agora é uma nova criatura. Ele não tem mais prazer em viver uma vida de pecado ou das coisas que ele praticava antes. Ele procura viver uma vida diferente, porque ele está numa nova vida. Isso é de imediato. Mas no dia a dia, no passado tempo,
Se ele não manter, se ele não perseverar, ele pode se corromper de novo. Então, a santidade no momento, no ato da conversão, ela é algo posicional, porque ela é instantânea, ela é imediata. Mas no decorrer do dia a dia, o tempo que esse cristão passar se dedicando a Cristo, a santidade ela também passa a ser algo progressivo. Ela começa a ser processada na vida do cristão, porque essa santidade é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo vai guiá-lo, vai orientá-lo, e conforme ele for correspondendo com a palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito, obedecendo, edificando a sua vida vai cada vez mais se aperfeiçoando na presença de Deus. Então, a salvação recebe de imediato justificação, regeneração, uma vida santificada, mas depois ela se torna algo que você tem que se dedicar, porque é progressivo. Ela vai ser processada. Se eu me dedicar mais, eu me aperfeiçoo. Se eu me dedicar de menos, isso também vai acarretar de forma contrária. E terceiro, a santificação é futura. Isso aqui fala da nossa glorificação. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a pecar, a falhar, a tropeçar. Mas, no futuro, na nossa glorificação em Cristo Jesus, para aqueles que já morreram, tem a garantia da ressurreição, e dos que estiverem vivos na ocasião da vinda do Senhor, serão arrebatados e transformados com um corpo glorioso. Ou seja, esse corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Então, assim, a nossa vida será uma vida perfeitamente santa, porque nós não estaremos mais com este corpo do pecado. Então, a santidade ela é posicional, porque ela é instantânea no ato da convenção, mas ela se torna progressiva, porque eu tenho que me dedicar para manter uma vida de santidade e obediência a Deus, para poder manter-se na sua presença. E no futuro, a glorificação, porque nos libertaremos desse corpo do pecado. E assim estaremos vivendo uma vida perfeita na presença de Deus. Então, é possível ser santo? Sim, não é difícil. Só precisamos entender o seguinte, que Deus deu essa oportunidade a todos os pecadores para viver uma vida de santidade, contanto que se arrependa, confesse a Cristo, para que assim seja aplicado na vida destes toda a bênção decorrente da salvação garantida por Cristo. Então, por mais pecador que o homem seja, que ele se considere impossível de se aproximar de Deus, se ele aceitar Jesus, se ele confessar Jesus, receber em sua vida, aí sim Deus dá essa oportunidade, porque Deus vai fazer o quê? Vai regenerá-lo, transformá-lo. Tudo isso foi conquistado por Cristo. O homem não precisa fazer nada a não ser crer e seguir. Porque o grande sacrifício, a grande obra quem fez foi Jesus. Então o homem fazendo isso recebe a Cristo. Ele se torna uma nova criatura, justificado, reconciliado diante de Deus, santificado. Agora ele vai viver uma nova vida. Então, nós vemos aí a necessidade de termos uma vida santa. Porque para se aproximar de Deus é preciso ter uma vida santificada.
E essa vida de santidade, santificada, não é algo que nós produzimos por nós mesmos. Temos que ter essa santificação mediante o sangue de Cristo, porque é Ele que nos santifica. Se Cristo não nos santificar, jamais alcançaremos essa reconciliação com Deus. Amém? A verdade prática diz assim: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa, irrepreensível, por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Essa é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos.